Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Ali Carla, estou falando aqui diretamente do canal Tornado da Consciência e vim trazer uma reflexão para vocês hoje sobre o que está acontecendo no nosso mundo, né? Como é que vai ser esse mundo pós-pandemia e a data limite de Chico Xavier? E por que eu trago esse tema? Porque a gente tem ouvido falar muitas coisas aí no mundo afora, né? Ano passado, principalmente 2019, a gente ficou muito tenso, tudo que poderia acontecer, muita coisa foi dita. Então eu queria esclarecer um pouco, né, sobre do que se trata, né, que mensagem realmente que esse momento tem para nós. Lembrando que eu não tô aqui, tipo, para estar trazendo verdade absoluta para ninguém, não tô aqui para estar levantando bandeira, pelo contrário. A minha ideia aqui é ser contribuição com vocês, compartilhar informação, tá bom? Então, que isso é super importante pra gente, até pra gente poder acordar, né, e entender realmente o que tá acontecendo. Então vamos voltar um pouquinho entender quando é que foi que surgiu, né, essa história da data limite que o Chico Xavier falou. Então ele estava num programa chamado Pinga Fogo na TV Tupi, no ano de 1971, onde ele estava dando entrevista, né, para o apresentador Saulo Gomes, e ele estava falando sobre vários assuntos, né, várias questões foram apresentadas para ele, falou sobre a Lua, sobre futuras tecnologias, sobre várias coisas. E o interessante é que na época foi um dos programas mais longos, que bateram o maior recorde, porque ele discorria sobre tudo. Não sei se vocês lembram, mas o Chico Xavier ele vem de origem muito simples, muito humilde, né? E claro, através das canalizações, do Emmanuel que eu acompanhava, enfim, dentre todos os conhecimentos que ele tinha. Então ele discursava sobre vários assuntos. E uma das coisas, digamos, que chamou a atenção na época, ele falou, porque, digamos, o homem já tinha ido à Lua, inclusive, né, em 69, e ele falava que na própria Lua eles iam encontrar material para poder tá implantando as bases lunares. Foi dito também sobre essa questão da data limite, onde seria um acordo, né, que teve, digamos, entre, vamos colocar aqui, os seres espirituais e a humanidade, onde se a humanidade passasse por um período de 50 anos após o homem ter ido à Lua, e o mundo entraria num processo de se transformar para ser um planeta de regeneração, ao invés de ser só de expiação como ele era até então. E como o homem pisou na Lua em 20 de julho de 69, então os 50 anos deu ano passado, em 20 de julho de 2019. Tivemos vários eventos sobre isso, várias coisas, né, que aconteceram. E muita expectativa, além de muita especulação, foi dita em cima dessa data. Muitas pessoas com medo, achando, né, que tinha a ver com o fim do mundo e tudo mais. E, gente, não tem nada a ver. A mensagem é muito maior do que a gente pensa. Tanto o Chico Xavier quanto o próprio Jesus Cristo utilizavam muitas vezes a linguagem, né, através de parábolas e tudo mais, porque era uma forma que era mais fácil de ser entendida. Então, se a gente observa a nossa evolução espiritual ao longo desse tempo todo, o quanto que a gente evoluiu em muitas coisas e outras nem tanto. Então, é avaliar realmente como é que está o nosso posicionamento sobre as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Então, isso é muito interessante. Então, se a gente observa o que seria esse período de transição, né, pelo qual o mundo ia passar, tem vários nomes, tem gente que chama Era de Aquário, tem gente que pode falar que é Era da Regeneração, né, Salto Quântico Mundial, enfim. E é uma coisa importante porque assim, você não precisa acreditar para essa mudança acontecer, para essa era surgir. Como as estações do ano, vamos dar exemplo aqui, tipo do inverno. Você precisa acreditar para o inverno acontecer? Não, porque ele vem, chega o período do ano que ele vem, assim como o verão, a primavera, enfim. Então essa questão dessa mudança, né, mundial que está acontecendo, vamos dizer assim, ela já está acontecendo e você percebe. Só que você tem duas opções. Você pode fingir que nada está acontecendo, ou você pode procurar entender o que é esse movimento, o que está acontecendo no mundo hoje. Você se sente meio perdido, está sentindo um peixe fora d'água, está achando que está tudo muito estranho. Tipo, o que está acontecendo com o mundo hoje? Né? Então, assim, e isso é muito importante da gente poder avaliar. Porque se a gente percebe, na época, digamos, até quando o Chico, né, fez essa revelação em 71, o que estava acontecendo no mundo? Tinha passado um pouco antes pela Segunda Guerra Mundial, estava tendo a guerra do Vietnã e eles estavam em Guerra Fria, onde um dos medos maiores eram das bombas nucleares. Né? Eram das coisas assim, que mais assustavam.
né? Afinal de contas, poderia acabar com o mundo, né? E como é isso? Então é a gente entender, porque tipo, o tempo passou. E olha só, digamos, o que as grandes potências mundiais fizeram. Se você estudar um pouquinho, se você pesquisar um pouquinho, você vai ver que hoje no mundo nós temos 16 mil ogivas nucleares. Dá para acabar com o planeta várias vezes. Foi investido mais de US$ 1 trilhão em bombas nucleares, em armas nucleares. Eu te pergunto para quê? Para mostrar a onipotência, o poder daquele país ou daqueles países? Para quê? Olha a pandemia que a gente está passando hoje. Quem tem bomba, vamos colocar aqui, pode usar ela para destruir o vírus? Não pode. Sem destruir a população? Não pode. Então olha só como é que o universo, como que Deus, ou sei lá que nome que você quiser dar, é tão inteligente. Olha como as coisas estão acontecendo. Olha o convite que a gente está tendo para poder passar por esse momento. Percebe? Tipo, qual foi o evento, se você parar para lembrar, que uniu todos os países, mais de 3 bilhões de pessoas, no mesmo plano mental, em prol de uma solução em comum? Onde hoje não importa de que país você é, de que potência você é, não importa. Não importa. Porque todos estão sendo contaminados, todos os países estão sendo contaminados. Todo mundo, né, está sendo contaminado com esse vírus. E se você avaliar, nós estamos em guerra hoje contra um inimigo invisível, né, contra um inimigo em comum. Então, a gente pode considerar que é uma terceira guerra mundial. Só que não aquela guerra de extermínio, aquela guerra de derramamento de sangue, aquela guerra onde o mais forte, né, que vai estabelecer aquela potência, o país que tiver mais armas, não é isso. Então a gente tem que avaliar e entender o que é que está acontecendo com a humanidade hoje. Ao invés da gente entrar nessa energia de desespero, né, do que está acontecendo, meu Deus, eu vou morrer. Gente, a gente precisa acordar. A gente precisa entender que agora é tempo de mudança. É tempo de mudar. Então, tipo, a humanidade inteira está sendo convocada para mudar de fase, para se tornar adultos espiritualmente. Então, a gente precisa acordar, precisa entender o que é que está acontecendo. O que é que está acontecendo na humanidade hoje? O que está acontecendo no mundo hoje? E se você avalia, tipo, friamente, quando acontecem guerras ou pandemias, nós temos várias mudanças depois. Muitas vezes, quando acontece guerra, nós temos alguns avanços tecnológicos. Por exemplo, depois da Segunda Guerra Mundial, foi inventado o GPS. E a gente usa hoje o GPS diariamente, para qualquer lugar que a gente vai. Eu não estou aqui, gente, defendendo a guerra, pelo amor de Deus. Não tem nada a ver. Eu estou aqui compartilhando com vocês, né, podendo facilitar um pouco mais de consciência, a gente entender sobre o que está acontecendo. Quando acontecem pandemias, qual que é a diferença? Nós também temos avanços, normalmente avanços científicos. Cura de doenças, né, dentre outras situações. Então, muitas vezes, gente, quando acontece uma catástrofe, vamos colocar assim, ou algo, né, digamos, muito ruim nesse sentido, como pandemias ou como guerras, existem, digamos, a mudança depois. Porque se você avaliar, depois da escuridão máxima, sempre surge o amanhecer. Temos aquelas frases que falam, né, que depois da tempestade sempre vem a bonança. E é isso que está acontecendo com a gente hoje. Gente, a gente precisa entender, tipo, a gente não está sendo castigado, sabe? A gente não está sendo crucificado porque nós somos pecadores, porque a gente não tem nada a ver. A consciência desse momento e o convite desse momento a gente precisa acordar. A gente está tanto tempo pedindo por mudanças, e não percebe que a mudança veio. Veio através de um vírus, mas veio. A gente sabe que a gente tem vários relatos de vários lugares que os rios começaram a ficar menos poluídos. Os animais, né, começaram a se reproduzir melhor. A natureza tá em uma abundância super interessante. E o homem tá preso em casa, vamos colocar assim. Mas qual que é o grande medo? Porque se a gente avalia friamente o nosso ciclo vital, a morte faz parte. A morte faz parte. A gente tem que entender isso.
Não tô aqui dizendo, gente, que é pra todo mundo se matar, pelo amor de Deus, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas a gente entender que no nosso ciclo isso vai acontecer. É claro que quando você pensa em uma guerra, onde muitos lá, né, são assassinados, que levam momento de sangue, a gente fica espantado, fica horrorizado. Não é isso que a gente quer, mas muitas vezes acontece. Numa pandemia também outras pessoas estão morrendo. Só que qual que é a diferença? Numa pandemia como agora, os números estão aumentando a cada dia. Isso assusta. E a gente começa a buscar o errado da gente. A gente não entende o seguinte, que muitas vezes, para acontecer uma mudança, é necessária uma ruptura. Se você avalia, por exemplo, quando a gente coloca uma semente, né, a gente planta uma semente, até ela se tornar árvore, a primeira coisa que ela vai ter que fazer é romper aquela primeira membrana da semente, para que ela crie as raízes dela e depois ela possa criar todas as outras partes, os caules, os galhos, enfim, e ela possa crescer e ser exuberante. Com a humanidade hoje está acontecendo a mesma coisa. Então a gente deixou de ser bebê, certo? Então, tipo, antes a gente tomava leite, vamos fazer essa analogia, e a gente tá passando para a fase adulta. Então, tipo, se você tá passando para a fase adulta, você vai ter que fazer o quê? Comer, digamos, né? Alimentos sólidos, né? Só o leite não serve mais. Então, é uma inocência espiritual que a gente tem de achar que a gente está sendo crucificado com o que está acontecendo. Sabe? E não tem nada a ver. Não tem nada a ver. A gente precisa entender que nesse momento todo o mal está vindo para fora. As nossas sombras estão, né, de frente pra gente. Toda a humanidade. Percebam como é que as coisas estão acontecendo. O movimento que está acontecendo. Então, tipo, o que é um mundo novo? Um mundo novo, ele é feito de pessoas novas com atitudes novas. Então não cabe mais a gente ficar aqui levantando bandeira, defendendo essa religião, aquela religião, defendendo essa bandeira, aquela bandeira, esse partido. Gente, isso não tem mais lógica alguma. A gente está sendo convidado para nos unir, né, para poder passar para a próxima fase. Entende? Então, tipo, a gente não tem que estar buscando o errado da gente. Ah, porque eu sou pecador, porque eu sou impuro, porque eu sou imperfeito. Nós não temos defeitos. Nós temos sim habilidades e potencialidades que ainda não foram trabalhadas. Estamos aqui para evoluir, para aprender melhor. Como se cada um de nós fosse uma semente. Então a gente está aqui para ser plantado, certo? E nascer. Né? E povoar. E expandir. A gente precisa ter consciência nesse momento que a gente está aqui para poder expandir nossa consciência. Sabe, eu ouvir aquela voz lá dentro que você tem, que normalmente muitas vezes acha que você está errado, que tipo, que não tem nada a ver. Segue a sua intuição. A gente sabe que nesse momento tem muita gente que ainda está dormindo, mas muitos outros que estão se despertando, que estão entendendo essa conexão. E a gente percebe isso energeticamente. A gente percebe que as coisas estão diferentes. Você percebe ao seu redor como é que as coisas estão mudando. Entendeu? Eu não tô falando que a gente não vai se comover ou se compadecer com as mortes que estão acontecendo. Claro que a gente vai. Nós somos seres humanos. Mas é a gente entender que dos males o menor para a mudança que a gente está passando. Entende? Mas é uma mudança que é necessária. É uma mudança que faz parte para essa próxima fase que a gente está passando. Para a gente poder, digamos, ter mais discernimento. Para a gente poder compreender melhor as coisas. Para a gente poder fazer valer a pena essa vida que a gente está tendo aqui. Sabe? Parar de sobreviver. Parar de ficar lutando com coisas que não tem nada a ver. E passar a viver de verdade. Passar a fazer valer a pena a sua vida aqui nesse planeta, nesse momento. E não ficar se iludindo de deixar de viver aqui pensando num céu, em algo que você vai conseguir depois que você morrer. Gente, logo depois que você morrer já é outra fase. Serão outras coisas que você irá passar. Mas enquanto você está aqui, digamos, nesse planeta hoje, nesse plano hoje, você tem a sua função aqui, você é a sua semente. Então você precisa se plantar, certo? E deixar os seus frutos no mundo, vamos dizer assim. Sabe, é sair da polaridade de certo e errado, de bom e mal. Ai, fulano é ruim por causa disso, Beltrano é assim, eu sou assim, eu nasci assim, vou morrer assim. Não, gente. Tá na hora da gente reconhecer a centelha divina que há dentro de cada um de nós. Sabe, da potencialidade que nós temos, do ser infinito que nós somos. E entender que nós vamos ter muitas perdas nesse momento, sim. Assim como tem grandes catástrofes, como tem, tipo, catástrofes aéreas, tsunamis, enfim, várias coisas que acontecem,
tiveram as pessoas que escolheram, vieram para esse plano com essa escolha de desencarnar nesse momento. Assim como aquelas que vão ficar. A questão é, quem vai ficar, é impossível ficar como estava antes. Nós vamos entrar numa nova fase, então você ficar com consciência, né, sabendo ser respaldo, entendeu? Ser amparo, ser acalanto para quem ficar aqui. A gente se unir, nos conectar com as pessoas que a gente mais ama, fazer valer cada minuto que você puder, com as pessoas que você ama, com as pessoas que você convive. Você não sabe quem é que vai morrer, quem é que vai continuar aqui. Você não sabe se você ou se eu vou continuar aqui ou se eu vou morrer. O que eu sei e que eu tenho consciência é: eu faço valer a pena cada dia da minha vida. E farei valer a pena cada dia da minha vida. E você? O que você escolhe? Já parou para pensar nisso? Então entenda, gente, que a gente não está sendo castigado por Deus nesse momento. É analisar, é como se o mundo hoje estivesse, tipo assim, em um momento de parto. Sabe? É uma dor que é necessária para uma próxima etapa. Então, tipo, a mãe quando tá ali para ter um bebê, ela sabe, digamos, né, que muitas vezes parece suportável aquela dor. Ela suporta porque ela sabe que ela tá trazendo a vida através daquela dor. Então, muitas vezes os processos são assim. Se a gente for comparar, tipo, a nossa inocência, muitas vezes espiritual nessa questão, é como, digamos, uma filha que tá ali nos estudos, né, tipo, tem uma prova de química. Ela vira pra mãe: ai, mãe, vai acabar com a minha vida essa prova, é muito difícil, não sei o que, eu não vou conseguir passar. E a mãe vira pra ela e fala assim: filha, tenta, estuda, você vai conseguir. Quando você chegar na mesma etapa que eu tô hoje, você vai entender que isso foi só uma fase. Ou eu digo mais, até uma coisa mais simples, tipo, quando acaba um namoro. Como é que a gente fica quando acaba a primeira vez o nosso namoro? A gente não acha que é o fim do mundo, que a gente não vai se recuperar, que nunca mais vai ter ninguém. E a mãe ou o pai fala a mesma coisa. É só a primeira vez. Você vai superar. Você vai conseguir passar para a próxima fase. Você terá outras pessoas. Então, entender, gente, que nesse momento o convite do mundo pra gente é esse. Vamos nos preparar. Vamos entender que a gente vai passar para a próxima fase. Independente da gente querer ou não. Essa mudança já está acontecendo. Perceba esses 3 últimos meses de pandemia, o tanto de coisa que está mudando. Olha as profissões que a gente achava que ia ser coisa do futuro, de fazer as coisas online, muito mais focado no online. A gente teve que antecipar, porque, tipo, era a ferramenta mais útil do momento. Ainda que a gente usasse bem pouco, já tivesse começado a se familiarizar, a usar um pouco mais, olha o quanto que isso se intensificou agora. E olha o tanto de portas que se abriu com esse mundo online. Com as coisas que a gente pode fazer, as coisas que a gente pode criar. Então é parar, gente, respirar, se conectar, independente da religião que você tiver, independente da crença que você tiver, sabe? Se conecta com a sua essência. Agradece, seja grato por esse momento. Seja grato por cada dia na sua vida. Faça cada dia da sua vida valer a pena. Não fica perdendo tempo levantando bandeira à toa. Não fica perdendo tempo com contendas, com guerras, com energias, sabe, de baixa vibração, com contendas que não vai te levar a nada. Mas passe, sim, a se conectar com o melhor de você. Sabe? Olha para sua sombra e para sua luz e assuma seus dois lados. Entenda que os dois fazem parte de você. A grande questão é o que você escolhe fazer com eles. Perceba o que você escolhe fazer com a sua vida a partir de hoje. Em plena pandemia, gente, o que você escolhe? Você vai ficar entrando na energia de medo, de desespero, ai meu Deus, tá todo mundo morrendo? Ou você vai ser aquela pessoa que vai oferecer seu ombro para dar para quem perdeu as pessoas ali próximas, para que você possa, né, ser acalanto nesse momento, para que você possa levar uma palavra de consolo, para que você possa, ainda que a gente não possa, né, tá abraçando, né, porque na pandemia não permite, mas, sabe, seja presente mesmo que seja pelo mundo virtual, por uma videochamada, com as pessoas que você ama, as pessoas que você gosta, ou de repente com seus vizinhos, né, lá no grupo do prédio, no grupo do condomínio, enfim, no grupo dos amigos, dos conhecidos. Mas sabe, mas é você se fazer presente. É entender que esse medo infundado não tem lógica. A gente precisa parar de ficar se iludindo, achando que a gente está sendo castigado por uma coisa que não tem nada a ver. A gente pediu para estar aqui. A gente pediu para participar desse momento de mudança, desse grande salto quântico mundial, vamos dizer assim. Então vamos assumir o nosso papel. Vamos fazer a nossa parte.
Vamos entender tudo o que está acontecendo, sabe? E nos abrir para as mudanças que ainda virão. Nos preparar para tudo aquilo que tá aí, que vai acontecer ainda, sabe? Procurar ajuda se a gente precisar. Se você não tiver preparo psicológico, não tá tendo, né, não tá bem com as suas emoções, procura ajuda profissional, procura ajuda de um terapeuta, de um psicólogo, seja lá do que você tiver acesso, entendeu? Mas procura ficar bem com você mesmo. Né? Procura ficar bem com as pessoas que você ama. Procura ficar bem com as pessoas que você conhece. Até com aqueles mesmos que você discutiu, às vezes quando você vai analisar por besteira, sabe? Se perdoa. Libere perdão. Libere amor. Sabe? Seja o vírus da felicidade. O vírus da alegria, o vírus da esperança. E contagia as pessoas ao seu redor. Se você achou importante tudo que eu falei aqui nesse vídeo, se você achou que vale a pena compartilhar com seus amigos, por favor, peço que você compartilhe com o maior número de pessoas possíveis. Curte aqui no meu canal, compartilha, fala com todas as pessoas, tá certo? E eu agradeço por vocês esse minuto, obrigada por ter ficado comigo até aqui nesse momento, e a gente se vê por aí, tá bom? Beijinho, tchau, tchau.